Graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, que você possa ser encontrado graça e paz com nosso Senhor Jesus Cristo, aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo esse vídeo. Esse vídeo é, na verdade, a palavra da íntegra do culto de sábado. Nós tivemos nosso culto online sábado, transmitido pelo Facebook, nosso canal ali no Facebook. E por conta da forte chuva, nós tivemos várias interrupções na transmissão. E hoje eu prometi para os irmãos que estaria postando o vídeo da íntegra, do culto de sábado, para que todos pudessem estar assistindo. Amém? Que o Senhor possa estar falando com todos nós, em nome de Jesus. Eu quero que você, nesse momento, abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 4. Amém? A partir do versículo 3, perdão, vamos ler a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas famílias, das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Somente até aqui a leitura, pelo menos a princípio, para que eu possa fazer a introdução da palavra de hoje. E esse texto nos narra a história, um momento em que Davi passava um momento em que ele, ao regressar para sua casa, pensando que chegaria em casa, na sua casa, encontraria tudo certo, tudo no lugar, no devido lugar, Davi se depara com um cenário de desespero. A sua cidade havia sido saqueada, havia sido queimada, e mais, a sua família havia sido levada pelos inimigos. E muitas vezes, e aqui no versículo 4 diz que Davi e todo o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. E eu já quero começar na pregação de hoje dizendo que talvez você que está aí do outro lado assistindo a palavra de hoje, de repente você se encontra assim, sem ter forças para chorar. De repente você até diz: eu não tenho mais lágrimas de tanto que eu tenho chorado. Mas eu quero começar dizendo para você, e já trazendo para você o texto, o título da palavra de hoje. Essa mensagem ela tem um título, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. O título da mensagem de hoje é: Até os valentes se cansam. E de repente você está se sentindo cansado, você está se sentindo cansada, fadigada, de repente você não tem mais forças para caminhar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: que hoje o Senhor possa renovar as tuas forças. O Espírito Santo hoje renove as tuas forças espirituais. O Senhor renove a tua alegria, que o Senhor possa renovar a paz no teu coração, que Ele possa renovar a paz dentro da tua casa, a paz dentro do teu lar. Deixa eu te falar uma coisa, vamos voltar para o texto. Eu queria que você acompanhasse, você que tem a oportunidade de abrir sua Bíblia aí, em 1 Samuel, no capítulo 30. Veja comigo o que diz o versículo 6. Davi ficou muito angustiado. Davi estava muito amargurado, muito angustiado. E mais, não poderia ser diferente, como qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer ser humano que se depare com um cenário como esse que Davi se deparou, não conseguiria permanecer alegre e feliz. Há situações da nossa vida que chegam de repente, sem avisar, sem esperar. E essas situações, elas tiram a nossa paz, elas vêm para tirar a minha paz, para tirar a tua paz. E foi isso que aconteceu com Davi. No versículo 6 fala que ele estava muito angustiado. Davi, e mais, o povo culpava Davi, falava em apedrejar Davi, porque Davi era o guardador, o guardião daquela cidade, daquele povo. O nome da cidade é a cidade chamada Ziclag. E Davi ele ganhou aquela cidade do rei Aques. E Davi, quando ele estava naquele momento ali
de angústia, de sofrimento, e as pessoas começavam a acusar Davi. As pessoas começavam a dizer para ele: a culpa é sua. Começavam a culpá-lo por aquela situação que todos estavam enfrentando. E de repente, eu não sei o que ou quem está te culpando. De repente, alguém da sua casa, alguém da sua família está te culpando por essa situação de dificuldade que você está vivendo. De repente, uma decisão errada que você tomou no passado, uma atitude errada que você tomou no passado. De repente, algo que você fez sem pensar, né, na empolgação, você acabou comprometendo você, a sua família, a sua casa, e hoje as pessoas te acusam, as pessoas apontam o dedo para você. Ou talvez você que teve uma vida ativa ministerialmente, você que já foi ativo no ministério, você que foi um valente, uma valente no ministério, na obra de Deus, e de repente você simplesmente desanimou, parou, ou você fez até algo errado, de repente você fraquejou, porque acontece conosco. E as pessoas começaram a te acusar, as acusações vieram. Ou Satanás tem te acusado, falando no seu ouvido, falando nos seus ouvidos, de que a culpa é sua, de que você é o culpado, de que você não merece ser feliz, de que você nunca vai conseguir ser feliz. Mas eu quero te dizer que isso não é a verdade. A verdade de Deus para a tua vida não é essa, porque Deus tem grandes planos para todos nós. A palavra de Deus, o próprio Deus fala, ele diz assim: eu bem sei os pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem coisas boas para mim e para você. Deus tem coisas boas para mim e para a sua vida. Mas há situações que vêm para roubar a nossa paz, para nos fazer desistir e desanimar. E Davi, a primeira coisa que nós devemos aprender com Davi, que Davi, no momento em que ele se encontrava muito angustiado, veja no versículo 6 que fala que ele estava muito angustiado. Você veja que a Bíblia é enfática em demonstrar o nível de angústia de Davi. Davi não estava apenas triste, Davi não estava apenas desanimado, não. Davi estava muito angustiado. Percebam a gravidade dessa situação que Davi vivia. Sua família havia sido levada pelos inimigos e ele não sabia sequer se estavam com vida, sequer se estavam vivos. E tudo que ele tinha havia sido destruído. Davi não tinha mais casa, a sua casa havia sido queimada, os seus bens, suas posses haviam sido roubadas. E Davi estava muito angustiado. Eu não sei o que roubou a sua paz, o que aconteceu nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos anos. Eu não sei o que tirou a tua paz, o que chegou como inimigo dentro da tua casa, no teu arraial, dentro da tua família, na sua vida, e acabou roubando a sua paz, acabou roubando a sua esperança, acabou roubando a alegria. E você se encontra talvez como Davi, muito, extremamente angustiado. Você tem chorado até não ter mais forças para chorar. Mas eu quero te mostrar o que está escrito no final do versículo 6. No final do versículo 6 diz assim: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vou repetir: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O primeiro segredo que eu e você precisamos aprender com esse texto é que mesmo debaixo de grande angústia, mesmo debaixo de um cenário desfavorável, mesmo debaixo de tribulações, de opressões, mesmo debaixo de ataques espirituais, mesmo debaixo de acusações, pessoas nos acusando, dizendo que a culpa é nossa, dizendo que o erro foi nosso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda com Davi nesse texto. Nós devemos aprender a nos reanimar no Senhor. Reanimar no Senhor. O que significa isso? Renovar as suas forças diante de Deus. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou renovar as minhas forças diante de Deus? Primeiro, renovando as suas forças diante de Deus, você precisa trazer à sua memória, trazer à sua lembrança aquilo que te dá esperança. Lembre-se do dia em que Deus te usou, já te usou, em que Deus já foi contigo, em que Deus caminhou com você. Lembre-se das vitórias que Deus te deu. Lembre-se dos momentos bons que você viveu na sua vida e se reanime. Respire fundo, recupere as suas forças, porque se você está vivo ainda há esperança. Enquanto estamos vivos, irmãos e irmãs, há esperança para nós. Mas depois que a morte chegar para todos nós seguiremos, como diz Hebreus no capítulo 9, nós seguiremos para o juízo de Deus.
porque ao ser humano está ordenado morrer apenas uma vez. Não há essa história, essa questão para quem tem dúvida, respeitando aqui, logicamente, quem pensa diferente, respeitando você que pensa diferente, que tem uma fé diferente da minha fé, que a minha fé é a fé que está ligada em Jesus, mas a palavra de Deus me ensina que ao ser humano só está ordenado morrer uma vez, ou seja, o ser humano só tem uma vida, nós temos uma vida para poder fazer tudo que Deus planejou para nós, e Deus planejou para cada ser humano, Deus criou um plano de vida, um projeto. O problema é que as pessoas se afastam dos projetos de Deus. O ser humano chega um momento da vida dele em que o ser humano ele se comporta como criança, mesmo adulto. Nós adultos, nós nos comportamos muitas vezes como crianças, né? Às vezes nós queremos a resposta naquela hora, naquele momento, e às vezes Deus não fala conosco naquela hora, naquele momento ou naquele tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia. E em Eclesiastes fala dos tempos de chorar, tempo de se alegrar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerrear, tempo de ter paz. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Amém, irmãos? E às vezes o tempo de Deus, e muitas das vezes, na maioria das vezes, aliás, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós nos angustiamos e não conseguimos esperar, então nos comportamos como crianças. E aí nós abandonamos a nossa fé em Deus, em Jesus, e nós queremos seguir o nosso próprio caminho. E assim, fazendo isso, nós nos afastamos dos projetos de Deus, do caminho que Deus preparou para nós. E a palavra de Deus fala que os caminhos do Senhor são maiores do que os meus. Os planos do Senhor são mais altos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E eu acabei de dizer que pensamentos são esses, e você pode se perguntar o que Deus pensa a meu respeito, o que Ele tem para mim, e o próprio Deus responde, né? Eis que eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Pensamento para te dar um fim bom, um fim que você deseja, um fim em paz, em alegria, em conquista. É isso que Deus tem para cada um de nós. Mas voltando para o texto, nós precisamos aprender a nos reanimar em Deus, como Davi fez, no Senhor teu Deus. E talvez você diga assim, eu não tenho o que me reanimar, a minha vida foi só sofrimento, a minha vida foi só tristeza. Mas existe um fato, uma coisa, pelo menos uma coisa. Será que você consegue encontrar pelo menos um fator positivo? A minha esposa falou isso certa vez, né? Será que a gente não consegue enxergar nada? Pelo menos alguma coisa, uma coisa de positivo, será que não tem? É claro que tem. Só o fato de você estar aqui me assistindo hoje com vida, você estar respirando, estar com vida, consciente, já é um fator positivo para que você possa renovar a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus, sabendo que enquanto está vivo, há esperança de um futuro melhor, há uma esperança de mudança, há uma esperança da realização dos milagres que Deus tem para a tua vida. Amém? Agora, retornando para o texto, no versículo 6 fala que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E o versículo 7 fala que Davi, depois que ele se reanima, ele chama Abiatar, o sacerdote, e fala para ele assim, traga-me aqui uma estola sacerdotal. Eu não sei se você já teve curiosidade de procurar saber o que é uma estola sacerdotal, mas a estola sacerdotal é a veste, né? Era uma parte das vestes do sacerdote, como se fosse um colete que se colocava aqui nos ombros, no pescoço, cobrindo aqui parte do ombro, né? E do peito, do peitoral, e descia aqui. Essa estola sacerdotal, ela representa autoridade e poder. Autoridade e poder que vem do céu. E também representa liberdade de acesso a Deus. Antigamente, né, o povo precisava de sacerdotes, ou sumo sacerdote, para que fosse diante de Deus e intercedesse pelo povo. Porque os nossos pecados nos afastaram de Deus. A partir desde Adão, os nossos pecados, o pecado do homem, o afasta de Deus. Mas antes, Deus elegeu homens íntegros, escolheu, começando pela descendência de Arão, Deus escolheu os sacerdotes para que eles pudessem interceder pelo povo. Porque o povo não podia, né, adentrar num lugar, num templo, né, que era chamado o templo de Deus, ou a casa de habitação de Deus, que era o santuário, o santo dos santos. Só o sacerdote tinha permissão para entrar naquele lugar. Só o sacerdote tinha permissão para ouvir a voz de Deus e interceder pelo povo e oferecer sacrifício pelos pecados do povo.
Mas quando Jesus veio e morreu naquela cruz por nós, isso acabou. Jesus foi o próprio sacrifício, o sacrifício final, o sacrifício eterno. Foi Jesus Cristo por mim e por você naquela cruz. E Jesus se entrega como um sacrifício, se entrega como um cordeiro naquela cruz. Eu estou abrindo esse aspas aqui na pregação para que você possa entender a questão da estola sacerdotal que diz esse texto. E a palavra de Deus fala que os homens necessitavam de um sacerdote para se chegar a Deus, mas a partir de Jesus não precisamos mais disso. Não precisamos mais oferecer sacrifício de sangue pelo pecado, porque o único sacrifício de sangue, o único, foi aceito por toda a humanidade. E Jesus, quando foi crucificado, quando ele se entrega, a Bíblia diz que o véu do Santo dos Santos, ou seja, aquilo que separava o ser humano de Deus, o homem e a mulher de Deus, foi rasgado de alto a baixo. E a partir desse momento, eu e você, nós temos livres acessos ao Pai. Você hoje não precisa mais de uma estola sacerdotal como Davi fez. Ele precisava da estola sacerdotal, precisava se revestir daquela autoridade para poder se achegar diante de Deus. Mas hoje você não precisa da estola sacerdotal, mas você precisa se revestir na autoridade que vem do Espírito Santo. E que a autoridade do Espírito Santo possa agora te alcançar. Amém? Para que você possa, sim, se reanimar no Senhor. E aí sim, você buscar a presença dEle. Também a figura aqui de Davi, colocando a estola sacerdotal, significa Davi se colocando, se submetendo à direção de Deus para resolver esse problema. Davi, ele se submete. Davi não sai como um louco, desembestado, né? Vamos perseguir os inimigos como um maluco. Não. Davi, talvez se fosse eu e você no desespero, nós chegaríamos e imediatamente correríamos de um lado para o outro, sem direção, atrás da nossa família, tentando resolver sem buscar uma direção de Deus. Uma coisa que eu aprendo, que nós aprendemos também, é a segunda coisa. Aprenda a buscar direção em Deus para a resolução dos teus problemas, das suas dificuldades. Aprenda a buscar em Deus a direção para que você consiga resolver guerrear as tuas guerras, vencer as tuas guerras. Aprenda a buscar em Deus a solução para os seus problemas, um direcionamento, porque Deus tem um direcionamento para todos nós. Voltando aqui para o texto, depois que Davi pega a estola sacerdotal, ele pergunta para o Senhor: Senhor, eu conseguirei? Eu devo ir perseguir esse bando? Eu devo perseguir esses inimigos? E se eu for atrás deles, eu vou conseguir alcançá-los? E o Senhor fala para ele assim: persiga o bando, porque você certamente vai alcançar a todos e vai libertar a sua família, vai libertar a família dos seus soldados, vai libertar todo o povo. Aqui nós vemos Deus respondendo o seu servo Davi num momento de aflição, de luta. E a terceira coisa que eu aprendo é que quando eu, mesmo debaixo de uma luta, de um momento de tristeza, de aflição, quando eu me reanimo no Senhor, redobro as minhas forças pelo menos para orar, para cair de joelhos, e quando eu, na figura da estola sacerdotal, me submeto à direção de Deus, Deus derrama o meu coração a Ele. Deus, Ele me responde. Deus, Ele tem resposta. E muitas vezes, irmãos, eu já falei sobre isso, a resposta não vem, como diz o pastor Luciano Subirá, não vem num fogo, num terremoto, nem em algo místico. E às vezes nós esperamos e queremos que algo místico aconteça, um anjo venha do céu, caiam relâmpagos, raios e trovões. E às vezes, na maioria das vezes, Deus fala conosco de forma simples, de forma tão simples ao meu coração, ao seu coração. O problema é que nós às vezes estamos esperando a resposta, estamos achando que Deus só tem uma forma de falar e uma forma de agir, e queremos, batemos o pé, queremos que seja daquele jeito, mas Deus está falando conosco e nós não conseguimos ouvir a sua voz, porque estamos amargurados, porque estamos debaixo de grande tribulação, de grande luta. Mas aqui esse texto também nos ensina que quando nós clamamos a Deus, quando nós nos submetemos à sua autoridade e poder, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos responde. E Ele diz na sua palavra, invoca-me e eu te responderei. Amém? Batei, batei e abri-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá, pois aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede recebe, o que busca encontra. Busque em Deus a direção para os seus problemas, meu irmão, minha irmã. Busque no Senhor, na autoridade
do Senhor a resposta para os seus problemas, qual o caminho, as estratégias para você vencer essa tribulação. E aí, partindo para o versículo 9, diz que Davi então partiu. Depois em que Deus dá a direção para ele, Davi vai com seus 600 homens. E aí ele chega ao ribeiro de Besor. Só que veja só que coisa interessante, né? Qual é o título da mensagem de hoje, você se lembra? O título dessa mensagem é Até os valentes se cansam. Veja que coisa interessante. No versículo 9 fala que os retardatários ficaram no ribeiro de Besor. E aí Davi e 400 homens que estavam com ele continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, porque não podiam passar o ribeiro de tão cansado que estavam. E às vezes, né, quem sabe você está passando por um momento assim. De repente você está vivendo um momento como esse, cansado. Você já trabalhou tanto para o Senhor, você já batalhou tanto no reino de Deus. E de repente você se cansou. Chegou um momento que você falou, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo você tendo se cansado, você não perdeu o valor diante de Deus. Mesmo você tendo parado por alguns momentos, você só não pode retroceder, porque a palavra de Deus diz, Deus é bem claro, né? A palavra fala que Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e retrocede. Deus não tem prazer naquele que recua. Mas às vezes a gente para, a gente fica cansado e você diminui o ritmo. E talvez você tenha sido um homem, uma mulher, um guerreiro do Senhor por muitos anos na obra de Deus, envolvido com o reino, envolvido com a obra, trabalhando no ministério. Por uma coisa ou outra que aconteceu, você se entristeceu, ou até mesmo devido aos problemas você se cansou, você se sentiu amargurado, abatido, você, como esses valentes de Davi aqui, você se cansou, você parou. Mas a palavra de Deus fala que Davi, mesmo aqueles que pararam, Davi teve um grupo que seguiu adiante com ele. Teve um grupo dos mais valentes que continuaram seguindo Davi. E aí no versículo 17 fala que Davi consegue alcançar os inimigos, Davi ataca os inimigos, Davi luta junto com aquele grupo de guerreiros, Davi luta pelos inimigos e assim Davi consegue resgatar toda a sua família, consegue resgatar a família dos seus soldados, consegue resgatar todos os bens. A palavra fala que nada ficou perdido. Davi resgatou tudo, desde o pequeno até o maior, desde a coisa menos importante, da pequena coisa até a grande coisa. Davi traz de volta tudo aquilo que havia sido tomado. E eu já quero dizer para você que o que foi roubado de você, se a tua paz foi roubada, se a tua alegria foi roubada, o Senhor hoje pode restituir na sua vida tudo aquilo que foi roubado. E mais, além de Davi ter conseguido a restituição das coisas que havia sido levado, Davi também consegue, fica com despojo de guerra, com espólio de guerra. Davi ainda teve acrescentado. Por isso que a palavra de Deus fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Porque na construção do templo, na época da construção do templo, essa palavra foi proferida. E veja bem, isso tem a ver com esse texto. Talvez você foi um valente, uma valente de Deus, que muitos anos lutou no ministério e você se cansou. E você não se acha digno. E de repente, você está desanimado e você acha que Deus se esqueceu de você porque você parou, que nada vai dar mais certo para você. Não, deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus não se esqueceu de você. Deus continua se importando contigo. Você continua tendo valor para Deus. Você continua sendo importante para Deus. E Deus, eu creio que Ele tem um tempo já preparado para restituir sobre a tua vida a paz, a alegria, a bênção, a saúde, a abundância, a tua vida ministerial, os dons da tua vida. O Senhor tem um tempo para restituir. Mas você precisa, assim como Davi, se reanimar no Senhor. Você precisa se levantar. Você precisa se submeter à autoridade de Deus, buscar a Deus como Davi fez, e Ele vai te dar direção e você vai alcançar a vitória. E você vai ter restituição daquilo que foi tirado de você. Você vai ter a bênção sendo trazida e manifesta sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. Amém?
Para finalizar aqui, já estou finalizando, olha só o que diz o versículo 21, que coisa interessante. Diz que quando Davi se aproximou dos 200 homens que ficaram para trás, aqueles que estavam cansados, sabe? Os valentes que se cansaram. Eles veem Davi retornando com êxito, com vitória. Davi retorna com êxito, com vitória, com alegria, trazendo todas as pessoas de volta. E aqueles 200 que ficaram ali, aqueles retardatários, os que desanimaram, quando eles chegam diante de Davi, a palavra de Deus fala no final do versículo 21, Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Ou seja, Davi continuou reconhecendo o valor que eles tinham. Eles não perderam o valor para Davi porque eles se desanimaram. Irmãos, desanimar é da vida. Qual é o homem, qual é a mulher, qual é o homem de Deus que nunca desanimou? Qual é a mulher de Deus que nunca desanimou, que nunca teve um momento, passou por um momento de tribulação, de aflição, de tristeza e de sofrimento? Ei, desanimar é comum, é normal. O próprio profeta Elias, um dos maiores profetas, desanimou. Elias se deita debaixo de um zimbro. Elias pede a Deus a própria morte. Elias se esconde dentro de uma caverna e pede a Deus a morte. Elias estava cansado. E às vezes isso acontece comigo e com você. Mas o estar cansado e o desanimar, o parar, o mero parar para descansar, não pode ser motivo para nos impedir de prosseguir, de fazer a vontade de Deus. Isso não pode ser motivo para me impedir, para te impedir de alcançar, de avançar para alcançar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Amém? Que isso não seja empecilho, que esse momento de desânimo, esse momento que você passou chorando, triste, que isso não seja desânimo para que você possa retroceder. Não permita, não retroceda. Parar e desanimar é normal, é comum, mas não retroceda. Retome hoje as tuas forças em nome de Jesus. Veja que coisa interessante, continue comigo na leitura, já estou terminando. No versículo 22 diz que então, depois que Davi se aproxima desses homens e reconhece o valor deles, Davi diz: sauda eles cordialmente, ou seja, reconhecendo o valor que eles tinham. Deus é assim também. Deus, ele reconhece o valor que você tem. Não é porque você está parado agora, que você deixou de atuar no ministério. Não, permaneça de pé, apenas não retroceda. Mas Deus, ele reconhece o teu valor, e a palavra fala que Davi saudou aqueles homens de forma cordial, com respeito. Mas olha só, no versículo 22 diz que todos os outros homens malignos e perversos, é o que diz a palavra. E todos os malignos e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que essas pessoas não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve apenas a sua família, suas esposas e filhos, e vão embora. Veja bem que o ser humano, isso é de nós, a nossa natureza humana, é de nós, que nós julgamos pelo mérito, achamos que é do nosso jeito. Às vezes nós queremos julgar o nosso próximo, nosso irmão, nossa irmã, enquanto a pessoa está ali trabalhando na obra de Deus, está firme, e está progredindo, e está dando sangue, está vestindo a camisa, as pessoas batem no ombro, batem no ombro e falam: amém, glória a Deus. Mas no momento em que a pessoa tem um desânimo, que a pessoa para, muitos são aqueles que fazem como esses guerreiros de Davi aqui, uma parte dos guerreiros que falaram assim: não, eles não merecem receber nada, porque eles não trabalharam conosco, eles não foram conosco, eles desanimaram. Só que veja bem, talvez de repente você desanimou e continue desanimado por isso, ou de repente você até retrocedeu, você se afastou dos caminhos de Deus, se afastou do Evangelho, se afastou do cristianismo, porque alguém como esse soldado chegou para você e disse: você não merece, e te distratou e não te saudou cordialmente, não reconheceu o valor que você tem no reino de Deus, e você se entristeceu com isso e saiu, abandonou tudo. Ei, preste atenção, não podemos colocar todos dentro de um mesmo frasco ou dentro de um mesmo saco. Não. Há pessoas que pensam diferente, há pessoas que, assim como Davi, reconhecem o valor de um soldado, de um obreiro, de uma obreira. Há muitos pastores por aí, muitos líderes que reconhecem o valor dos seus soldados, e que sabem que mesmo aqueles que estão desanimados agora por uma situação ou por outra, eles têm valor no reino de Deus. Essas pessoas são importantes e elas não perdem o prestígio, elas não perdem a atenção, o carinho, o amor, porque o próprio Deus,
ele fala, né, que nós somos, né, importantes para Ele. O próprio Deus menciona isso lá em João 3,16, que era amor, que é prova de amor maior do que essa. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus, para entregar a vida por nós, e que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é importante para Deus. Olha que amor, Deus entregar o seu próprio Filho. Será que você entregaria o seu filho para sofrer? Não vou dizer nem para morrer, mas você entregaria seu filho para passar por um sofrimento por uma pessoa que você sequer conhece? Eu não seria capaz disso, irmãos. Na minha natureza humana eu não seria capaz disso. Mas eu louvo a Deus que enviou Jesus por nós. E olha só o que diz, voltando para o texto, no versículo 23. Porém Davi disse: meus irmãos, não façamos assim. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem daria ouvidos a isso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Todos receberão partes iguais. Aqui nós temos uma visão. Aqui Davi representa o nosso Senhor Jesus. Aqui Davi representa a pessoa de Jesus no ministério. Falando para mim e para você, mesmo que você tenha parado, mesmo que você ficou, né? A igreja avançou até aqui, nós estamos aqui em 2021, tem gente empenhada, trabalhando, mas você não está no meio, você está parado, e de repente alguém chegou para você, se distratou e falou assim: olha, esse aí não merece. Você ouviu, né? O inimigo trouxe, né? Através de vozes, você ouviu as vozes do inimigo, né? Que veio reverberando, né, pelas esquinas e chegou até os teus ouvidos, e que disseram que fulano, que cicrano falou isso de você, de que você é uma decepção, de que a culpa é sua, de que você está assim porque você é um covarde, é uma covarde, abandonou o Evangelho. Olha só o que Davi fala: todos receberão em partes iguais, mesmo aqueles que desanimaram. Esses também vão receber, esses também têm o seu valor. E aí, eu quero dizer para você que Jesus, ele é assim. Jesus, nessa tarde, ele tem uma expectativa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sabe que expectativa? Ele está dizendo para mim e para você: não tem problema não. Você desanimou, você parou, é normal, é comum. Você precisa se reanimar. O ruim de você parar, de você desanimar, é que você fica para trás. E quando você para, os projetos de Deus, eles também ficam parados. Porque Deus não tem como realizar os planos dele se a gente não estiver caminhando. A gente precisa estar caminhando. Você precisa estar andando para você chegar em determinado lugar, não é isso? Da mesma forma, para chegar onde Deus quer, eu preciso estar caminhando, eu preciso estar em movimento, eu não posso ficar parado. Mas Jesus está falando hoje, trazendo uma palavra ao teu coração, e aqui eu estou encerrando a palavra de hoje, de que Ele reconhece o seu valor, ainda que os homens não reconheçam, ainda que os homens tenham tirado de você o mérito, não tenham dado sequer uma saudação cordial por tudo que você já fez, não tenham reconhecido o teu valor no reino de Deus e na obra, tanto empenho, tantos anos que você teve. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus reconhece o teu valor. É por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje aqui para a tua vida, para dizer que você é importante para Deus e que Deus tem bênçãos para você. Deus, da mesma forma que Deus está abençoando aqueles que estão hoje aqui, com a mão no arado, trabalhando, que não desanimaram, que não pararam, Deus também tem bênção para você. Para você que desanimou, que parou, e hoje Ele quer renovar as tuas forças. Hoje o Senhor Jesus quer renovar as tuas forças. Amém? Permita que hoje o Espírito Santo possa invadir o teu coração. Permita que hoje Ele possa renovar as tuas forças. Amém? Permita que o Senhor hoje traga na tua vida um renovo espiritual. Traga algo novo para você. Permita isso, porque até os valentes se cansam, mas isso não é motivo para você retroceder, isso não é motivo para você parar. Amém? Tem tempo, há tempo para tudo. O tempo do choro já acabou, é momento agora de você se levantar. É momento de você se reanimar no Senhor, como Davi fez. É momento de você se revestir da autoridade que Deus te deu através de Jesus, porque todos nós temos livre acesso ao Pai. Todos nós temos livre acesso a Jesus, mesmo se você de repente se acha sem forças, apenas agora dobre os seus joelhos e ore. Dobre os seus joelhos apenas e ore agora. E ore, faça uma oração: Senhor, me fortalece.
Me mostra, Senhor, o que devo fazer, me ajuda. E Deus vai te fortalecer assim como fez com Davi. Hoje você precisa se reanimar em Deus. Hoje você precisa se reanimar no Senhor. Hoje você precisa se reanimar no Espírito Santo e se levantar diante de Deus, porque eu tenho certeza que Ele tem vitória para a tua vida. Eu tenho certeza que Ele tem promessas para realizar na tua vida. A tua história não acabou. A tua história não acabou. Ei, valente do Senhor, homem e mulher, valente do Senhor. É momento de você retomar as suas forças e continuar o projeto que Deus te escolheu para fazer. É momento de você continuar realizando aquilo que Deus escolheu para você fazer. Não dê ouvidos aos homens. Ouça que o Espírito Santo está falando com você, está falando ao teu coração e agora. Amém? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, colocar a mão no teu coração e nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Amado Deus, eterno Pai, nós nos encontramos na Tua presença. Nesse dia, Senhor, nós nos dobramos na Tua presença, Senhor. E que seja hoje, Senhor, que seja agora, o momento do Teu renovo, que o Teu renovo possa nos alcançar, que o Teu renovo possa alcançar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada família, cada ancião. Senhor, que todos os que se encontram fracos, Senhor, possam ser fortalecidos como o Senhor fez com Davi. Talvez, Senhor, a amargura, essa pessoa está amargurada, Senhor, por um problema, por uma situação, Senhor, por uma notícia, por uma enfermidade, Senhor, por uma porta fechada, Senhor, por algo que aconteceu, por uma tragédia, Senhor, e que chegou, Senhor, de repente, de surpresa, Senhor, levando tudo, roubando tudo, Senhor, destruindo tudo. Mas assim como foi com Davi, Senhor, que possa acontecer na vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, que o Teu Espírito possa, Senhor, se apossar, Senhor, dos Teus servos. Que o Seu Espírito possa revestir a cada um com autoridade. E que seja devolvida a esperança, que seja devolvida a paz, que seja devolvida a alegria, que seja devolvido, Senhor, os bens, que sejam devolvidos, Senhor, que sejam devolvidos, Senhor, a alegria nas emoções, Senhor, a comunhão, Senhor, na família, que as portas possam se abrir, que a Tua bênção seja derramada sobre o Teu povo de forma poderosa e abundante, Pai. Eu quero orar, Senhor, agora, também por aqueles que se afastaram dos Teus caminhos, aqueles que foram valentes um dia, Senhor, aqueles guerreiros, homens e mulheres, mas que por um momento, por um descuido, por um erro, ou até mesmo, Senhor, porque foram, Senhor, injustiçados, Senhor, se afastaram dos Teus caminhos, que o Senhor possa fortalecê-los hoje, porque essas pessoas são importantes para Ti. E eu tenho certeza que o Senhor não se esqueceu deles, Pai. Que o Senhor possa fortalecê-los hoje. E que se há alguém também aqui, Senhor, que ainda não entregou a vida a Ti e não Te aceitou, que o Teu Espírito Santo possa tocar agora. Que o Teu Espírito Santo toque agora, Senhor, no coração de cada uma dessas pessoas, para que elas possam, Senhor, se entregar a Ti. Que possam entender que o Senhor é aquele que traz a mudança. Que o Senhor é aquele que traz a transformação. E nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, orar pelos meus irmãos, abençoando eles, Pai, abençoando cada homem, cada mulher, cada família, cada casa, em nome de Jesus, que a Tua bênção possa alcançá-los. Querido, querida, que Deus te abençoe de forma poderosa e abundante. Fique firme, não desanime. Eu quero te convidar a estar conosco. Nós estaremos no próximo domingo, teremos o nosso culto presencial aí em Curitiba, com o grupo de Curitiba, nosso grupo familiar ali, CESN Curitiba. E você que é de Curitiba está convidado a estar conosco ali na Rua Zacarias Mansur. Estamos ainda nos reunindo ali na Rua Zacarias Mansur. Você que está nos acompanhando ou que quer assistir o culto conosco, pode ir sem medo, sem qualquer problema. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários, todas as medidas necessárias, respeitando as determinações do Ministério da Saúde, né? Afastamento, distanciamento de cadeiras, medidor de temperatura na entrada, né? uso obrigatório de máscara, uso de álcool 70. Todos os cuidados estão sendo tomados para que
todos estejam em segurança cultuando ao Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, amém? Sabemos que Deus é poderoso, que Deus Ele livra, que Deus Ele guarda, mas temos que fazer a nossa parte, né? Está escrito, faça a tua parte, que eu te ajudarei, que eu serei contigo. Eu quero te convidar a ir sem medo. Se você está bem, se você estiver gripado com algum sintoma, fique em casa, vá ao médico, né? Procure, se medique, veja realmente, cuide da sua saúde em primeiro lugar e assista conosco pela internet. Mas se você está bem, se você pode cultuar o Senhor, vá ali. Irmãos, não há nada melhor do que estarmos presentes ali, fisicamente cultuando o Senhor. Isso é muito importante. E é um privilégio, né? Nós estamos em Curitiba apenas uma vez por mês. É um privilégio quando nós estamos com o povo ali. Deus tem feito grandes coisas. Eu quero te convidar, te encorajar a estar conosco ali. Você pode ir e levar um convidado. Tá? Todas as pessoas da família podem sentar juntas, né? Todos da mesma família, não tem problema nenhum. Nós colocamos em cadeiras juntas ali, né? Se distanciando das demais pessoas. Amém? Então, fique com essa palavra. Deus, Ele tem um renovo para a tua vida. Tá bom? Eu quero fazer um convite por final para você que ainda não aceitou Jesus e que quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, erga a sua mão aí onde você estiver. Não importa se você não está aqui ao vivo comigo, não importa. O importante é que a palavra chegou até você, a mensagem da cruz chegou até você. E hoje, Deus quer renovar as tuas forças para que você possa se levantar e caminhar. Mas não dá para caminhar longe de Cristo. Não dá para caminhar longe de Jesus. Você tem que chegar para perto dele, porque é aí que ele vai te fortalecer. Ninguém consegue ouvir bem a uma pessoa se você estiver longe. Tente falar, tente conversar com alguém a uma distância de 1 quilômetro, a uma distância de 500 metros. Tente conversar com alguém sem o uso de um dispositivo como o celular, como um walkie-talkie. Tente, de forma tranquila e simples, conversar com alguém à distância. Você não vai conseguir entender aquela pessoa. Você apenas vai ver aquela pessoa, mas não vai ouvi-la e ela também não vai te ouvir. É assim também com Deus. Se aproxime de Deus. Você quer ouvir Deus, se aproxime dele, porque Ele quer falar contigo. Ele quer te guiar, Ele quer transformar a tua vida. Eu quero te convidar, você que ainda não aceitou Jesus, que você erga a tua mão agora e repita a seguinte oração comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu ouvi a tua palavra, Senhor, e eu entendi que eu não posso mais ficar longe de ti. Hoje eu venho aos teus pés render a minha vida a ti. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, lava os meus pecados, perdoe por todas as minhas falhas. Me receba, Senhor, como teu filho no teu reino. Escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue. Senhor, eu te reconheço, eu te recebo como meu Senhor de corpo, alma e espírito. Eu declaro que tu és o meu Senhor e Salvador, meu único Senhor, Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Cristo. Eu não estou te convidando, não te convidei para uma religião. Te convidei para entregar a vida para Jesus. Amém? Se você quer caminhar, ouvindo mais, se você quer saber mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a Santa Bíblia, está aqui nas minhas mãos. Se você quer caminhar conosco, nós somos um povo que caminha, que estamos caminhando para o reino de Deus. Estamos nos preparando para um dia encontrar com Cristo Jesus. E se você se entregou para Jesus, ou se você voltou para Jesus, você que estava afastado e fez essa oração, seja bem-vindo à família de Cristo. Mande uma mensagem para a gente aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais, lá pelo Facebook. Você pode nos conectar, mandar uma mensagem para nós pelo Facebook, @CSN Curitiba, tá bom? Ou aqui mesmo pelo canal do YouTube, você pode deixar a sua mensagem, dizendo que se você aceitou Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra, Até os valentes se cansam, mas o Senhor tem restauração, o Senhor tem renovo para a tua vida, porque Ele não se esqueceu de você, tá bom? Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Tenha uma semana abundante na presença do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.